aí está o problema. Por exemplo, eu tinha o caso que no Rio Grande do Sul, na fronteira já para Santa Catarina, em toda Santa Catarina, a terra está com pH 3,2. É um pH super ácido. Os únicos capins que crescem são capim Santa Catarina, tudo axonopus, não? Grama missioneira, este tipo. Então eles queriam botar gado Hereford e Devon. O governo estava louco do povo, porque a raça que tinha lá era Caratu, que era muito já... Nunca cuidado, só o gado vendia e o magro deixava se procriar, não? Então estava cada vez pior. Mas quando vi estes capins e este pH, eu falei, olha senhor, o único gado que come numa terra destas é o gado. Então o problema seria de selecionar e melhorar a raça do Caracul e não de botar uma raça que depois precisa 8 toneladas de cacau por hectare, e que precisa adubo, e que precisa capim artificial. E no fim a pastagem fica num preço que o gado nunca compensa. Não? Então o problema é sempre de também fazer uma seleção do gado para o tipo de pasto que a gente pode oferecer. Porque se o senhor quer o melhor gado e o melhor forrageiro, o melhor gado, no fim o solo não acompanha, não? O custo não. Não. Então o problema é justamente que foi feito nas Guianas. Porque no parque brasileiro tem a mesmíssima areia com capim cabeludo como no parque das Guianas. Na parte das Guianas eles fazem manejo do capim, para que rebrota no inverno. Todo o capim da palha seca está rebrotadinho, porque eles não deixam eles fechar bem o ciclo. Não? E eles selecionam o gado. Eles têm Você está falando das Guianas ou das Guianas? Lá em cima... Francesa? Este era a francesa que está com Roraima, não? E lá eles expulsaram todas as... Não, inglesa, primeira. Suriname e francesa. Expulsaram todos os brancos e todos os índios, ficaram só os pretos. Mas me convidaram lá numa fazenda estatal para ver o manejo do gado, e eu estava tudo cheio de branco. Ué, por que vocês não botaram fora esses brancos? Ah não, estes são os ingleses que sabem criar gado, só ingleses que sabem. Então deixaram o inglês lá dentro. Mas a sabedoria deles era a seguinte, no fim da seca, selecionar o gado em bom estado. Depois selecionaram aqui o gado com maior porte. E depois selecionaram destes o gado com fertilidade regular, cada ano um bezerro. Chegaram a uma raça e botaram um pouquinho de erva no meio. Era 1/10 mais ou menos, 1/8, 1/10. Então eles chegaram ao ponto que na mesma pastagem que no Brasil o gado morreu metade no inverno, e engordar o gado até na seca, e tinha um gado com 3 anos, estava com 420 e 450 quilos, com 3 anos nestas condições. Não? Só pelo manejo e pela seleção. Eles selecionaram justamente gado que era capaz de usar este capim vagabundo e de se adaptar bem aqui. Então o problema não é que o senhor tenha terra mais fértil, tenha capim melhor que plantou. O problema é que o gado consegue fazer algo com este ciclo. E a gente parte sempre do conceito inverso. Tá? Sempre. Sim. Isto aqui é errado. O inglês faz justamente o contrário. O conceito nosso é completamente inverso. E por isso está caro. Não? Por isso não dá lucro. Não. Justamente. Então o problema nosso é de não comprar, vamos dizer, um plantel de ótimas fêmeas de alguma exposição só com touro. Touro bom está tudo bem. Touro vai melhorando a raça. Mas do resto, as fêmeas têm de ser de aqui mesmo adaptadas. Cada vez mais adaptadas. No fim o senhor vai ver que tipo de fêmeas o senhor tem, que tipo de gado.
senhora falou uma coisa interessantíssima agora, porque a única coisa que eu observo bem na vida é cavalo. E o King Rush tem uma tropa adaptada aqui no Brasil, que tem 56, vai para 40 anos. 56, né? 40 anos. Você nota um negócio completamente diferente em relação aos animais que foram importados recentemente. A adaptação do sangue do King Rush aqui no Brasil, que foram feitos com éguas base brasileiras, é completamente diferente dos animais que foram importados nos últimos 15 anos. Se ela põe o mesmo animal no mesmo passo, na linhagem King Rush e na linhagem importada, a diferença de estado de saúde é brutal. Claro, É brutal, porque cada animal... porque o animal está adaptado. Se pode adaptar perfeitamente. E, por exemplo, para mim, falou uma vez o veterinário, mas se a terra está fraca e o pasto está fraco, então o animal também tem de ser fraco. Não tem de ser, porque ele começa a desenvolver uma flora intestinal que consegue aproveitar justamente esta pastagem que aparece, não? Então o problema não é de querer sempre botar fêmeas de mais famosas linhagens e tudo, não, a mais famosa linhagem é esta que está adaptada na terra que a senhora possui. Esse capim rabo de raposa aqui ele não é muito para atar, mas o gado, na necessidade, ele pastoreja bem ele. Ele tá em inflorescência do diante. Ele tem uma folha engraçada. Ele, É uma bambuja. Ele é um pouco áspero, né? e ele não queima com a geada, né, Lucas? Ele fica Esse bem. não, esse não. Voadeira, voar, tapete. Desculpa. E ela, só que ela não levanta, não tem uma produção significativa, né? Mas o gado come também. Come, mas o problema pode ser, se você Não dá come. para um boi de engorda e mais junto um pouco de ureia, que não tem problema. Mas agora com gado de cria, nunca. Porque desmineraliza violentamente. Agora ele, você para acabar então, uma gradiação com Calagem. calagem. Boa calagem. Sozinho o capim não domina ele. Ele vai expandir. Não, porque ele está o ecótico, Ele está no lugar dele. está no lugar dele, o capim não. Quer dizer que então a particularidade dele é que ele é Muito rico em alumínio. alumínio e é desmineralizante. Desmineraliza o feto. O feto. O feto. Porque aqui no inverno, nessas áreas de sapé, ele queima, é muito resistente à geada, né? Pois é, eu digo para boi de engorda, se você dá, por exemplo, ureia no coxo, pode ser que ele até aumenta bastante, não? O boi dá porque é a única coisa que tem, mas ele quebra muito galho durante essas vigiadas. Porque, por exemplo, um boi de engorda, se a gente pode dar papel jornal de ureia e vai. Não tem aquele americano dando jornal? Mas vocês têm, claro, vai. E, por exemplo, se tem melaço, se tem ureia, se tem capim sapé, para boi de engorda muito bom. Agora, para cria, nunca. Gado de cria não, porque ele desmineraliza o feto e depois tem só problema com o bezerro. É o caso daqueles cavalos que a senhora citou, né? A relação do corte do gado com algum estímulo à formação de raiz. O pastejo? O pasteiro. Se estimula a formação de raiz desse pasteiro ou não, e fechar isso com esse ciclo da garminha. Você veda aí em aumento? Eu estou colocando um parede. O que eu sei é que o gado, quando está livre de escolher, ele sempre pega a mesma planta que é mais palatava primeiro, depois ele vai perseguindo esta planta, na hora que rebrota nova, ele come com mais facilidade, ele faz a planta sumir, desaparecer. Então, estimular não estimula nada. Quanto mais você pasteja, tanto mais superficial fica a raiz. Esse seria o quadro
da decadência no pastoreio contínuo. Claro, permanente mas se do você pasto. faz um pasto, justamente um pastejo dirigido, você tenta de evitar isso. Por exemplo, no Milho Romero aconteceu também a mesma coisa. Ele não botava um repouso mais comprido no meio, e no fim as raízes dele estavam todas 3 centímetros. E nem com esses chuviscos permanentes de inverno ele conseguiu o gado manter. Então ele até começava a irrigar no inverno as pastagens, porque não tinha raiz. Não. Então o problema da raiz é justamente o repouso mais comprido para que a raiz pode aumentar de novo. Então, só para a gente fechar o assunto da rotação, não quer dizer que tem que ser pastoreada uma área num tempo mais curto possível para evitar comer o rebrote. Seria... Quer dizer, mais curto possível não. Você pode deixar até que comece a rebrote. Isso seria em torno de uma semana, É até mais ou 10 menos por dias. aí. 6 dias, 8 dias, conforme da época do ano, tem um rebrote. Quer dizer, isso... Depois tira fora e deixa a planta crescer, porque se você comer a gado vai começar a comer o rebrote, mesmo não vou dizer um capim só, mas ele vai, manchas que ele vai desmontando. Porque onde ele pastou primeiro, ele vai pastar de novo. E outro capim ele vai Na deixar. Argentina eu notei isso, o Zé está fazendo uma pergunta aí, que é aquela característica da roda de leguminosa que eu vi lá, é um exemplo do que a senhora está falando. Eu fui num pasto que é muito, mas é muito plano, e tem umas baixadas assim que é uma mesa de bilhar, para falar a verdade. E umas baixadinhas no meio dessa mesa de bilhar deve ter uma acumulação maior de humus, eu imagino, de fertilidade pela lixiviação, vamos dizer. Então, acho que é uma condição, porque eu notei que o lugar que só tinha leguminosa era assim baixio no meio do pasto. Então, o normal era ter um metro quadrado, 5 leguminosas e o capim, a regressa. Nesse lugar, no metro quadrado, tinha 90% de leguminosa e 10% de regressa. Me diga uma coisa, uma pergunta só. O capim era alto ou... O capim, ele estava pendurado, né? É um capim dessa altura, assim. Só que a parte da comida mesmo está nessa altura. Porque normalmente as leguminosas aparecem em maior quantidade quando o repouso beneficia eles. Porque eu conheço, por exemplo, fazendeiros no Rio Grande que plantaram azevém com trigo branco. E no fim o trigo branco tomou conta. Por quê? Porque o trigo branco precisava um repouso de 3 semanas e azevém de 4. E como ele jogou cada 3 semanas o gado lá dentro, o azevém sumiu. E o outro tomou conta. E o outro tomou conta, não? Então, pelo manejo, eu posso beneficiar um prejudicado na planta. Isso é o caso, no nosso caso aqui, do colonial e de uma umidícola. Né? O colonial, quando você vê que a gente tinha pensado, não vai funcionar. Pois é, porque o colonial precisa muito mais tempo que o umidícola. Não, nós tínhamos pensado, já tinha até sugerido, se a gente pudesse fazer um experimento com o azevém no colonial, para que no inverno a gente tivesse alguma coisa de massa verde. E depois, no verão, nós manejaríamos o colonial. Mas eles têm ciclos tão diferentes que eu vejo que não vai funcionar. Mas o colonial não vegeta no inverno. O colonial no inverno Não, ele não. não há maneira Ele de brota quando você corta. A senhora acha que... Quando está alto, não. Mas se você corta esta palhada, passa um rolopato... Essas leguminosas cíclicas de inverno... É a mesma coisa que fogo. Porque o problema é a palha. Não é o fogo que beneficia, é simplesmente a palha que segura, não. A mesma coisa na Jaraguá. No momento que passa um rolopato por cima, você passa o fogo e o mesmo efeito. Agora, eu queria fazer uma pergunta de lotes. Que na rotação nós vamos aumentando os lotes para poder fazer um rodízio aí em 6 pastos, 8 pastos, dependendo da área que nós temos. Né?
dizer, qual seria o limite de número de animais para a gente não ter um problema aí de estresse ou realmente trabalhar contra o fato de ter um lote muito grande? Bom, o primeiro é que nós aqui no clima tropical não podemos fazer essa rotação intensa que o Nilo Romeu, por exemplo, o Pinheiro Machado consegue no Rio Grande do Sul, porque não tem condições. Porque se a terra está seca, prejudica demais o piso térmico pesado. E se a terra está úmida, do mesmo jeito. Então, a nossa dotação já vai ser um pouco mais baixa do que isso seria mais ou menos em pesadas. torno de quantas cabeças? Você tem de ver quanto é isto aqui, por cada região diferente, mas se você bota por pouco tempo, acho que até 20 cabeças para conectar, acho que dá. E o segundo, se você começa com muito gado, eles sofrem um estresse, porque sempre está diversos, um pouco de equipamentos, assim, quanto mais gado você pega, tanto mais você tem de ver, porque tem lideranças no gado. Tem o quê? Lideranças. Então, essas lideranças não deixam as outras comer. Até sem razão eles vão dar e vão deixando eles, rebatem neles e não deixam eles comer. Então sempre vai ter, quanto mais gado tem, tanto mais eles vão ter um gado magro no meio, não por causa de fartar a pastagem, mas porque os outros não deixam. Eles acham que eles são os donos e os outros não. Seria um lote de aproximadamente 500, 600? É isso que ovelhas, dá. Até lote? 500 mais ou menos é por aí dá, não? Agora eu não iria aumentar muito por causa disso, não, porque você vai se prejudicar o gado por causa dessas lideranças que tem. Agora, uma outra alternativa, num lote maior, vamos dizer, 600, 700 cabeças, essas lideranças prejudicariam algumas cabeças Sempre os menores. Sempre os menores. Seria O uma consumo alternativa? é violento. Seria uma alternativa pegar esses 20, 30 cabeças e colocar desnatando na frente do lote maior? Ou não um tratamento psicológico, né? Mas, Porque se eu retiro um lote fundo do lote, mais fraco, elimino ele da competição, eu coloco ele para pastorear numa condição muito favorável. E o lote grande, que vem pastoreando isso aqui atrás, seria ótimo, não? Se ele você tem consegue condições. isso. Agora, tem que tirar tudo que é mais fraco fora, porque esses motores O que nós tentamos fazer aqui é tentar fazer o lote o mais uniforme possível, o lote mais parelho, para não ter essa disparidade muito grande de dominância dentro do lote. E outra coisa que eu notei também é que nos lotes grandes, a gente pega lote de 1000, 1080, 1100 animais dentro do pasto, formam sublideranças. Dentro da. Lá o lote mais forte fica mais apartado, o lote mais fraco se junta fica. Mas sem uma disparidade muito grande. Se tiver uma disparidade muito grande dentro do lote, aí vai ter realmente treinamento. Não, mas então quer dizer que a opinião da senhora, se eu tiver condições de pegar esses mais fracos, seria 20, 30 cabeças, e dar, eles comerem no pasto, e pasto adiante, isso seria uma condição. Seria muito bom, mas agora, justamente, quanto maior a nota, tanto mais pensão, sempre vai aparecer outros que vão incomodar, não? E especialmente na parte de ensaio e de suplementação. E os outros já estão de tal maneira respeitosos que nem chegam perto, nem chegam a brigar. Eles ficam de longe e esperam se sobra um pouquinho para eles e... Porque aqui nós temos um problema que os pastos da campanária são os pastos muito grandes. Então, se eu deixar um lote muito pequeno, eu vou ter uma ocupação muito longa. Não, você vai fazer o seguinte, bom, aqui os saleiros são fixos, mas faça um saleiro móvel. Então a gente pega trator e arrasta o saleiro para o outro lado. Sempre tem dois. Não. Então, o gado normalmente fica perto do saleiro.
Divide em 2 saleiros por cota. Mas tem espaço grande, tem dois. Se tem 2 saleiros, bota no primeiro sal e depois bota no outro, não. Então não tem muito problema, porque o gado vai mais ou menos pastar perto do saleiro. Certo. A gente tem que pegar um pouco de psicologia bobinha, não? Mas, de qualquer forma, o raciocínio de ter um lote maior de gado para ter uma ocupação mais curta e um pastoreio mais Agora, uniforme, por exemplo, o gado com bezerro ao pé, eu não iria aumentar muito. aí você tem problema de perder a mãe. Tem este problema, não? Então, eu acho que 300 vacas com bezerro ao pé está suficiente. Sim. Agora, então, o gado solteiro e até de 500 a 600 também. 500, 600 está bom. Agora, o que mais, ele um vai prejudicando o outro, não? O lote nosso de Palheiro está em cima. A gente trabalha com lote de maternidade até os 30 dias, até o bezerro ficar mais forte um pouco, de 150. Né? E depois dos 30 dias, né, a gente junta, no caso de inseminação, junta 2 lotes de 150, faz uns 300 e... É isso mais ou menos que dá para usar. Nós experimentamos lotes maiores, até de 500, e achamos que realmente não deu um pouco de problema. A desmama era um pouquinho mais magra. Né? Diferença de 25 a 30 quilos. Lote grande e um lote menor. Um dos problemas que aconteceu isso é que o bezerro ele tem uma tendência a pegar a ponta do capim, a ponta mais mole. Quando o lote é muito grande, a vacada entra pegando só a ponta primeiro, pega o mais macio primeiro e deixa mais duro que o bezerro e ele não pega. Eu acho que lote menor, a ponta sobra mais para ele. Eu acho que a discussão desses conceitos são realmente a sintonia fina que nós estamos precisando de ajustar. Você tem aqui gente maravilhosa que sabe de tudo. Só precisa escutar. E é o que nós fazemos. Aquele que já falou do gado de cria pegar o passo mais passado do povo, realmente a gente notou isso aí. Dona Ana, seria então para nós uma adaptação, pegar no final da seca as vacas que menos sentiram a seca, seriam essas as vacas que nós deveríamos selecionar. Claro, porque agora acontece o seguinte, que na frente uma vaca prenha sempre vai aparentar um estado bom. Bom, solteiro, né? Então teria de ser uma vaca solteira. Tá ligado? Mesmo no lote de vacas paridas, nós vamos ter aquelas vacas paridas que claro. vão suportar melhor o inverno e outras que vão suportar Então melhor. a gente começa a selecionar primeiro estes, depois vem o corte, tem que ver o corte do animal, porque se o animal depois de visto o tamanho no avião. E depois tem a fertilidade, não tem que dar bezerro padrão. Se no fim sobra uma vaca, vocês ganham, porque então uma vaca vai ser a mãe do rebanho fabuloso. A gente está partindo para o lado contrário, a gente está primeiro fertilidade, né, e estatura. E depois essas vacas que não estão Não, em estado. primeiro estado de utilização da forragem. Primeiro. Da forragem. Justamente. Que é o estado fisiológico dela para o Então que inverno. um animal não suportou a época ruim do ano, porque com o capim seco e tudo ele não se deu bem, então não dá. Não. É a primeira forragem. Agora o problema é que aqui 70% do gado vem de fora, né? De engorda sim. Então, e recria e engorda. Então você tem de ver esse gado, até entra aquela tua ideia, né, Alberto? Das vacas, criar gado na região, né? Porque aqui, como uma fazenda de recria e engorda, o gado vem de longe às vezes. Bom, este que só engorda, Esse não tem problema. não tem problema, não. Agora este que cria, sim. Mas se ele criasse na região, já estava, a recria e engorda dele seria melhor. Porque na Inglaterra, por exemplo, que aqui o pai da mãe, não sei como se chama, da maior parte das raças que existem, é justamente este aqui o princípio que eles usam. O touro que melhora a raça, mas a mãe que cria a dependência da pastagem, não?
que faz o melhor da pastagem que o proprietário tem, porque não adianta de importar uma vaca fabulosa, não sei da França, botar aqui no pasto e depois não dá certo. Para nós aqui não vai ter problema, porque as matrizes são aclimatadas aqui, né?